E muitas vezes eu vejo o pessoal confundindo as coisas, né? Acha que é autismo leve é autismo que não precisa de tratamento. Acha que autismo leve é autismo que não precisa de acompanhante em lugar nenhum. Acha que autismo leve é autismo que vai conseguir se virar e que, não, só tem um sintominha, só tem o autismo. E nem sempre é assim, né, cara? A vida tá suave, né? Eu acho que esse é o primeiro grande problema, desafio, quando a gente tá falando isso, porque você fala assim, autismo, a inclusão escolar no autismo leve. E cada um que tá lendo isso ou ouvindo entende uma coisa diferente do que a gente tá falando. Então é importante a gente delinear bem do que nós estamos falando. Porque não existe, de fato, cientificamente, uma definição muito clara do que seja isso. Pelo DSM, a gente chamaria de nível 1, né, aqueles indivíduos que precisam de apoio, moderado, apoio substancial. Agora, o fato dele precisar de apoio, ou seja, a quantidade de apoio que eu tenho que oferecer para ele é menor do que dos outros, não quer dizer que sem este apoio, portanto, a vida é leve. Né? Veja, o indivíduo ele tem o seu cognitivo preservado. Isso dá uma série de vantagens, porque o indivíduo, a partir de instrução, a partir do comportamento verbal, ele consegue aprender uma série de coisas. Mas, no entanto, se esse apoio não é dado, muitas vezes isso é completamente catastrófico. Uhum. Né? Porque a gente tem, por exemplo, na adolescência, que é uma fase que a educação é muito importante, a escola ainda é muito importante, diferente da vida adulta, né? Nós temos, por exemplo, o prejuízo de habilidades sociais que muitas vezes vai incorrer em depressão, em ansiedade, em fracasso acadêmico. Às vezes é uma coisinha que faltou ali, aí o indivíduo fracassa academicamente e isso tem um efeito cascata gigantesco sobre a vida dele, porque o menino com autismo moderado severo, muitas vezes, ele tem uma menor compreensão do entorno dele e de como ele é diferente e como ele está diferente. Agora, imagina um indivíduo com uma compreensão cognitiva preservada numa sala em que ele não está alfabetizado, todo mundo está alfabetizado e eles estão dando aula de um texto, usando um texto. É brutal do ponto de vista psicológico. Então, é muito subestimado, né, a pessoa com autismo leve, isso traz implicações gravíssimas. Não, e aí a gente pensa, né, vamos pensar na questão a gente fala, você mencionou da alfabetização, mas muitos dos nossos meninos com autismo leve alfabetizaram. Maravilha, a gente está pensando muitas vezes, enquanto pai, enquanto profissional, nas questões acadêmicas. Mas eu tenho que lembrar aquilo que você falou, muitas vezes vai incorrer em outros transtornos de saúde mental, por quê? Eu estou aqui, eu tenho uma boa cognição, preservada, eu quero interagir com os outros, mas quando eu interajo, o pessoal dá risada e eu não sei por que está dando risada. Quando eu falo alguma piada que eu acho engraçada, todo mundo se entreolha e eu não sei o que está acontecendo. E às vezes aquela piada não faz sentido para mais ninguém a não ser para mim. Às vezes eu estou interessado em conhecer e fazer uma amizade, em paquerar alguém, e aí eu não sei por onde começar. Então, muitas dessas questões mais sutis da socialização, da interação social, da compreensão de regra social sutil, faz com que o cara tenha consciência de que alguma coisa está errado, não saiba bem o que está acontecendo, não saiba bem como corrigir, e aí vai gerando ansiedade social, depressão, porque eu sei o que eu quero, eu tento, mas eu não consigo satisfazer as minhas necessidades, nem mesmo de interação. Porque muitas vezes a gente pensa, não, o autismo não tem necessidade de interação, não tem interesse. Não é isso. Não é isso. E aí, aprofundando esses dados que você está dando, né? Depois, principalmente um pouco depois, por isso que nós temos um número de suicídio entre pessoas com autismo muito maior do que a média, por exemplo, né? Você tem uma proporção de bullying gigantesca, porque assim, eu acho que às vezes a gente já vai ficando mais velho, vai ficando mais distante da escola, a gente vai perdendo um pouco de noção do que é a escola, a dinâmica da escola e a dinâmica da adolescência. É assim, para adolescente, os pais não prestam, quem presta é os amigos, certo? Uhum. Isso é natural, isso é um processo que tem a ver com o desenvolvimento natural de todos os indivíduos, também dos indivíduos com autismo. A diferença é que esses indivíduos com autismo acabam, muitas vezes, tendo menos essa competência de estabelecer essa relação. Então, eu vou te dar um exemplo. Inclusive, desculpa interromper, mas inclusive, se o seu filho ainda acha que o papai e a mamãe são os caras mais cool da balada e que quer andar só com vocês
e que não está interessado nos amigos e tentando evitar pai e mãe para buscar os amigos na adolescência, talvez não é tão legal quanto você pensaria. Exatamente, é. E aí, o que acontece, veja, é que a adolescência, ela é cruel também. Então, eu vou dar um exemplo para você. De um caso que uma pessoa me contou, né? Que era o seguinte: os meninos estão na escola, na adolescência, ali, fim do ensino fundamental, e aí um menino fala assim: ô fulano, para um menino com autismo leve, um menino com cognição preservada, faz um bola gato para mim. Aí o menino falou assim: eu faço, o que é? Eu não sei o que é, eu faço sim, pode explicar que eu faço. E aí, a partir daquele momento, teve o apelido dele, virou um apelido, boca de pelo, boca não sei o quê. Aí você fala assim, pô, engraçado, né? Então, não, isso pode transformar a vida do indivíduo na escola em um inferno, em uma coisa insuportável. E mais, ele nem sabe direito por que isso aconteceu, ele não entendeu. Porque se você entendeu, eventualmente você usa alguma estratégia para se esquivar numa próxima situação. E não é este fato. Então, esse indivíduo, ele tem repercussões graves, inclusive sobre o desempenho acadêmico. Então, elas são coisas que se retroalimentam, a questão acadêmica e a questão do desenvolvimento e das habilidades sociais. Sim. E é interessante você ver, tem muita criança que a gente vê autismo dentro da sessão clínica, dentro da terapia, eu falaria, não, autismo leve, precisa de pouco suporte, já é verbal, não são todos os contextos que ele precisa de suporte para funcionar, DSM está lá, bonitinho, autismo leve. Chega na escola, comportamento repetitivo, excesso de demanda repetitiva da mesma coisa, tudo que pede vira briga, não consegue fazer as atividades, não consegue acompanhar a classe. E você olha na sessão, meu Deus, lindo, uma flor. Chega na escola, atrapalha tudo. Ou seja, precisa de muito apoio substancial. Talvez é um caso que, apesar da cognição preservada, a gente deveria, a rigor, classificar como moderado. Exatamente. E olha só que interessante, quando eu olho os critérios do DSM, não tem fala. Quando eu olho aqueles critériozinhos, você fala, não, é leve. Mas na escola hoje, eu classificaria como moderado. É uma criança que... Eu estou dando um exemplo de uma criança que eu tenho acompanhado. E aí, onde é que pega? Motricidade fina, habilidades pré-escolares, sustentação da atenção. Essa criança, especificamente, já não apresenta tantos comportamentos agressivos ou inapropriados na sessão de terapia, e no dia a dia, mas na escola o negócio fica lá em cima, porque começa a pegar coisas que ele tem dificuldade motora de fazer, que ele tem dificuldade de sustentar por muito tempo aquela atenção, e aí ele começa a fugir, começa a tentar evitar. Na hora que ele vê que não consegue evitar, vira briga, todos os dias, e o suporte que ele precisa para não virar essa confusão é muito grande, ele precisa de alguém o tempo inteiro do lado. Ou ainda, ele começa a fazer isso para se livrar, e dá certo, e aí ele só faz isso o tempo todo. E aí ele praticamente não fica em sala de aula, fica rodando na escola o tempo inteiro. Isso assim, é um relato que praticamente toda escola tem um menino que fica rodando a escola todinha. E às vezes isso decorre de um problema um pouco mais sério, que precisaria de uma adaptação mais específica, ou seja, um indivíduo cuja matéria não foi bem adaptada para ele, portanto, de fato, não teria como você garantir que ele fizesse, ou às vezes é só porque tem um custo, toda tarefa tem um custo, você tem que gastar uma energia ali, e às vezes esse indivíduo poderia fazer, se a gente estabelecesse um procedimento correto, mas dá menos trabalho ele se comportar e fugir, e aí esse comportamento acaba sendo aprendido.